Cá estamos nós, boa tarde, bem-vindos a mais uma Volta do Rossio, o programa de grande entrevista da Rádio Despertar, vai para o ar em direto às segundas-feiras às 3, repetição às 10 da noite, também repetição sábados, quando forem 4 horas da tarde, é assim o nosso A Volta do Rossio da Rádio Despertar, programa de grande entrevista. Como já sabem, esta semana o convidado é José Manuel Rebola, tem 65 anos, é atual presidente do Núcleo Sportinguista de Estremoz, reeleito há bem pouco tempo para um novo mandato, foi também candidato à União de Freguesias de Estremoz nas últimas autárquicas, membro também da Assembleia de Freguesia e é nosso convidado e tem muitas histórias para contar, é acima de tudo um extremocense de corpo e alma. É assim ou não é? João Manuel Rebola, muito obrigado, boa tarde e muito obrigado por de pronto aceitar então este convite. Este ao fim e ao cabo também é um desafio, que é estarmos aqui à conversa e mostrar-se um pouco aqui também aos nossos ouvintes. É como eu dizia, extremocense de corpo e alma, não é? Há 65 anos. Sim, pronto, é uma batalha minha e é uma situação que eu defendo, portanto, há muito tempo, que é ser um extremocense igual a muitos outros. Mas permita-me que, portanto, faça uma pequena intervenção. Quero agradecer-lhe a si pessoalmente o convite à Rádio Despertar, portanto, uma rádio que eu também gosto e apoio. Em relação a si, é uma pessoa que eu admiro, conheço a sua família de há muitos anos, trabalha com o seu pai na pousada, portanto, e como amigo que somos, agradeço-lhe, portanto, esta minha vinda aqui ao seu programa, que espero que corra bem e assim. Vai correr, eu agradeço também para aquilo a simpatia que entender, portanto, desde que seja de uma forma a falar sobre Estremoz, porque não sobre o núcleo do Sporting, que é uma situação que eu tenho respeito das dos outros, mas pronto, as minhas cores preferidas são o verde, é o Sporting, é o núcleo, mas sem fanatismos e essencialmente sou um extremocense. Sr. Manuel Rebola, em tempos profissionais conhecemos a Manuel Rebola da Caixa de Depósitos, mas também da pousada, como já disse, não é? Portanto, eu fiz carreira no Banco Espírito Santo. Peço desculpa, já meti os pés para as mãos logo para começar. Foi no Banco Espírito Santo, comecei em Lisboa, portanto, depois Estremoz, Montemor, Vendas Novas, os 2 balcões de Évora, Elvas, Campo Maior, depois regressei a Elvas, onde estive 7 anos e gostei bastante. Fiz a minha carreira no Banco Espírito Santo, se bem que tenha começado, portanto, aos meus 19 anos, com o 5º ano, com mais uns rapazes e raparigas, passámos pelo castelo, alguém me perguntou o que era aquela obra, eu já tinha feito lá 6 meses na escola, portanto, mudámos depois para a nova escola industrial e comercial. Entretanto, eu tinha os meus 19 anos, portanto estava no 5º ano e pretendia trabalhar. 2 dias depois fui lá e inscrevi-me, fui sozinho, alguma malandrice, porque não disse aos outros, porque isto era o segredo, é a alma do negócio. Já era nesse tempo, não é? Fui para Lisboa uns 7 meses treinar a recepção e compras, e depois fiz a inauguração, portanto, da pousada, com muito prazer, uma profissão que gostei bastante, e que depois, mais tarde, depois de regressar de Moçambique, onde fiz meu serviço militar, ainda estive mais 4 anos na pousada e depois é que ingressei no Banco Espírito Santo. Foi assim. E é um orgulho, penso eu, pelo menos para quem trabalhou na pousada nos primeiros tempos, e acontece mesmo com o meu pai, é um orgulho para vocês, quando falam de vocês, dizerem que um dia tiveram no início da nossa pousada, que é também um dos orgulhos de Estremoz, não é? Sim, é um orgulho bastante grande ter, e principalmente eu, portanto, a nível, portanto, naquela altura, na recepção, ex-ministros, portanto, ministros da altura do Estado Novo, de Marcelo Caetano, o próprio Marcelo Caetano, o próprio Presidente da República, Américo Tomás, a esposa. Tive uma relação muito boa com ele, ou 6 ou 7 vezes fui com ele à caça, porque
que eu já era caçador, portanto eu comecei a caçar aos 18 anos, e ter sido mochileiro, que era aquilo que era o termo que se usava na altura, para lhe carregar as armas, e assim nas caçadas no Monte Fidalgo, no Ramilo, na Amieira e assim, portanto estou a falar em nomes que os termocenses muitos conhecem. Eu sou uma pessoa do campo, eu nasci no campo, e daí que gosto de falar nestas coisas. Foi um orgulho ter portanto, partilhado os meus conhecimentos de caçador com o Presidente Américo Tomás, que portanto não os tinha. Ele não matava uma perdiz, havia outras pessoas que as matavam por ele, mas pronto, foi um orgulho trabalhar na pousada, portanto, e lamento que as coisas não estejam como estão a nível do turismo nas pousadas, porque elas faziam falta ser um turismo diferente. Dizia-se, e diz, penso eu, que não era qualquer um que ia trabalhar para a pousada. Sente isso, ou sentia isso também, ou não? O serviço de excelência exigia, não é? No princípio foi assim. Entraram muitas pessoas que não tinham conhecimentos hoteleiros, mas para as vagas principais, portanto, serviço de mesa, bar, recepção e assim, houve um certo cuidado, porque era um serviço de excelência, e pronto, os clientes também o eram, digamos assim, se bem que todos merecem esse serviço de excelência, mas naquela altura ela era frequentada por pessoas de bem. A nível internacional, por exemplo, não falei há bocadinho, mas tive o grato prazer durante 3 meses de dialogar com o rei de Espanha, o ex-rei de Espanha, que naquela altura era príncipe de Borbão e Parma, João Carlos. Como sabe, ele teve um problema, portanto, familiar, portanto, um irmão que acabou por falecer num acidente onde ele estava com uma arma, isto em Cascais ou Estoril, e ele depois veio recuperar, portanto, de uma situação dessas, porque aquilo esteve em tribunal e assim, e as únicas pessoas que falavam com ele era eu como empregado, era uma médica, e era de vez em quando um staff dele de 2, 3 pessoas que vinham de Espanha, e assim, eu aqui 3 meses e foi um orgulho e um prazer. Portanto, fui a Lisboa ser mentalizado que tinha que ser Vossa Excelência assim, Vossa Alteza assado, não sei quanto, aqueles termos que eu tinha que utilizar. Portanto, tudo isso eram situações cuidadas e que nos davam um certo orgulho. E aprendizagem também? Também. Aprendi muito naquela altura, na vida, portanto, se bem que a tropa também me fez muito bem. Como lhe disse, nasci no campo, nasci numa casa agrícola, a minha mãe era cozinheira, o meu pai feitor, lidei com muitas pessoas do campo, recordo esses momentos. Lamento que a rádio não se tenha dedicado ainda a fazer um programa com essas pessoas, porque ainda as há. Falar dos momentos do campo, de engatar as parelhas e as lavouras antigas com animais e assim, ainda há pessoas que poderia ser um programa interessante. Fica o desafio e a sugestão. Falarem com essas pessoas e assim. De maneira que, pronto, tem sido a minha vida, se bem que, vou-me repetir, a minha passagem pela tropa, como nós dizemos, servi-me muito, portanto, para passar de rapazinho a ser homem. Quando aos 21 anos, portanto, me entregaram uma arma e 46 pessoas e me disseram: tu vais comandar estas 46 pessoas e desenrasca-te. Uma bússola, e fora do país, em Moçambique, e numa guerra que nós não conhecíamos, que não era nossa, mas que fui obrigado a desenrascar-me, porque também tive o privilégio de ser oficial de cavalaria só com o 5º ano, porque fui repescado, e também foi mais uma situação que a vida me deu e que me satisfaz pensar nesses momentos, e pronto, fui aquilo que muitos gostavam de ter sido.
e foi para mim, portanto, um prazer grande também. Portanto, é um bom exemplo daquilo que se costuma dizer que na tropa é que os homens fazem? Sim, e aprender a lutar pela vida e a sermos independentes. Não quero dizer que os jovens neste momento, que eu apoio bastante, mas eles não pensam muito nessas coisas, porque as coisas aparecem de uma forma diferente. Portanto, naquele momento fui obrigado a defender-me a mim e ajudar a defender os outros, se bem que nunca fiz nada sozinho. Conseguimos livrar-nos sempre de muitas situações adversas que tivemos, por causa do conjunto que tinha dessas 46 pessoas, em que 14 dos quais eram nativos, portanto eram moçambicanos, eram africanos, e que até isso tive que moldar e tive que tentar juntar os dois polos, as duas culturas diferentes, e assim fazermos uma equipa séria, unida, e que naquela altura eu só pensava que o meu pelotão tinha que ser melhor que os outros. Melhor no sentido de não criar problemas, não abandalhar, a arma tinha que andar como devia ser, de uma forma responsável. Foi sempre assim que eu tentei ser. Não sei se consegui tudo, mas algumas coisas consegui. Tem sido assim. Voltou a Moçambique depois disso ou não? Não, é um desgosto muito grande. Ainda há dias falei isso com o Pereira, que está agora, acho que em Santo Tomé. Assim, e encontrei assim, e eu gostava. Ainda ontem falei em Porto Alegre no almoço que tive. É uma mágoa grande não ir. Não sei se, não posso dizer que não vou, mas neste momento há condições para ir e recordar, portanto, locais, e porque não nomes de pessoas que eu tenho presentes ainda. O povo moçambicano é um povo diferente, é africano, mas é um povo de paz, as pessoas são muito mais amigas do que outras situações que me têm contado, e assim, portanto, não tem nada a ver com outros países africanos. Moçambique é diferente. Mas não temos chegar lá e encontrar outro Moçambique completamente diferente daquilo que deixou há uns bons anos atrás? Sim, mas certamente que não está pior, porque naquela altura a única coisa que podia estar de melhor eram os edifícios, eram os prédios, eram os restaurantes e assim, mas pronto, as coisas alteraram, mas segundo tenho falado com pessoas, Moçambique está diferente, come-se lá bem na mesma, porque o camarão grelhado continua a ser, portanto, o mesmo, portanto, e os africanos não deixaram de saber fazer, portanto, não têm as condições que se calhar tinham naquela altura, mas é um país que eu gostava de visitar. Ainda assim, quando veio de Moçambique, sentiu um alívio quando pisou o solo português, imagino? Muito, muito. Lembra-se desse dia? Lembro. Lembro essencialmente duas coisas. Lembro-me da minha família, a minha mãe, o abraço e o beijo que me deu, e lembro-me de um rapaz açoriano que eu protegi bastante, que eu defendi, porque ele era para ficar lá preso e eu consegui umas formas, com alguma habilidade, mas assim consegui trazê-lo. Que era um rapaz que não valia muito como pessoa, porque ele era mau para ele, só fazia asneiras, mas era um ser humano extraordinário. E foi os dois grandes abraços que recordo, foi o da minha mãe à chegada e foi o desse açoriano, Rosas, de seu nome, que se despediu de mim e que me agradeceu aquilo que eu fiz por ele. Portanto, foi um momento bom. A carreira militar terminou aí ou não? Não. Depois acabei por inscrever-me no Exército, a convite, que eu vinha com 2 louvores de Moçambique, e fui convidado a continuar. Aceitei, era para me apresentar em Estremoz 45 dias depois, na altura dos portanto, talvez do 25
novembro, antes do 25 de novembro. Portanto, eu vim depois em dezembro de 74 só. Eu, no 25 de abril, estava no mato, estava numa operação. Aceitei continuar no Exército. Faltavam 4 meses para ser tenente. Tinha a obrigatoriedade de, em 2 anos, ir por 2 vezes, se chumbasse no primeiro, ao curso de capitães, para ingressar no quadro. E eu, pela guerra, por aquilo que tinha passado, pelos sábados e domingos de ver os quartéis fechados, com manifestações à porta do quartel aqui em Estremoz, muita gente se recorda disso, quartel fechado, estava de prevenção, não sei quantos, e eu ia-me apresentar aqui em Estremoz, numa força que iria ser criada. Vieram uns carros de combate para aqui, que depois não foram utilizados, acho que eram 24 anfíbios. Essa força de combate ia-se chamar, que ela não foi, acabou por não ser criada, Comando Territorial do Sul, que era um polo às ordens do Hotel Saraiva de Carvalho. Tudo isso me levou a desistir quando me disseram que já não era Estremoz, me ia apresentar em Cavalaria 7 em Lisboa, e eu depois, ainda me recordo o nome, com o Brigadeiro Melo Egídio, que já faleceu, me disse: pronto, meu amigo, não quer continuar no Exército, acho que faz mal. Mas foi a minha ideia, foi aquela, e não aceitei, e voltei à pousada, onde estive mais 5 anos. Fiz parte de uma comissão administrativa quando, portanto, estivemos a gerir a pousada durante 3 anos ou 3 anos e meio, sozinhos, em que o seu pai era um deles, que está na América, com o Joaquim Patrício, daqui também de Estremoz. Lutámos, fizemos bailes, fizemos casamentos, fizemos coisas que anteriormente não era possível. Quando recuperámos 7 meses de atraso no vencimento, colocaram alguém a administrar a pousada. As coisas começaram a não correr muito bem e eu fiz a minha vida e segui e fui para o banco. Ainda assim, já iremos à banca, eu quero deixar para a próxima parte. Ainda assim, só uma última questão. Há decisões que nós tomamos na vida que depois acabam por mudar, de certeza, decisivamente, aquilo que a nossa vida nos traz. Essa decisão de não querer continuar no Exército, sente que foi uma das decisões mais importantes que tomou na vida? É que a sua vida hoje, anteriormente, teria sido completamente diferente? Sim, foi. Não estou arrependido, mas atendendo àquele momento, ser oficial às ordens do Hotel Saraiva de Carvalho, tinha riscos. Se os outros foram presos, 4 ou 5 ou 6, eu também o era, e ainda bem que não segui, porque segui outro caminho. Se calhar sair da pousada foi outro erro, porque em vez de ir 6 meses para a Suíça, quando fui convidado para depois ir para Marvão, para a pousada de Marvão, que estava a sofrer obras e assim, o meu amigo foi quando foi criada a Enatur, o meu amigo vai 6 meses à Suíça e depois vai para Marvão. Pronto, abandonei a hotelaria também, porque quis casar-me, quis uma vida mais estável, quis o banco, e acabei por fazer carreira no banco. Como não foi pior que ser oficial do Exército. Tinha-me reformado ainda mais cedo, mas pronto, tinha passado por coisas diferentes. No banco também fiz a minha carreira e tive situações agradáveis, trabalhei muito, mas é para isso que nós cá estamos. É disso que vamos falar já no começo da segunda parte da nossa conversa. A conversa está boa com José Manuel Rebola, nosso convidado desta semana no nosso À Volta do Rossio, aqui da Rádio Despertar. Recorda também, presidente do Núcleo Sportinguista de Estremoz, recentemente reeleito. É também esse o prato forte da nossa emissão de hoje. Mas para já estamos a conhecer melhor a vida e a carreira do nosso convidado desta segunda-feira. Já sabem, só chegaram agora, tem repetição às 10 da noite, também sábado às
4 da tarde. Já voltamos. Até já. A tua melhor companhia para todos os dias. 94,5. Quer casar comigo? Tem mais que bons amigos. Junte-se a nós. A tua despertar. Estamos de volta, estamos então de novo no nosso À Volta do Rossio, o programa de 6 de fevereiro, para quem está a ouvir em direto ou então na repetição à noite. Já sabem que estamos com a repetição às 10 da noite e em direto entre as 15 e as 17. Também já sabem que temos repetição sábados a partir das 4 horas da tarde. Esta semana a conversa com José Manuel Rebola, bancário aposentado, e atualmente também presidente do Núcleo Sportinguista de Estremoz, também com ligação à política. Já lá iremos. Para já a banca, comprometemos, José Manuel Rebola, da pousada para a banca, porquê? A primeira questão, e depois se rapidamente percebeu que era um passo bem dado. Essa passagem deve-se, acima de tudo, portanto, a essa alteração, portanto, com a criação da Inatur, à minha rejeição, entre aspas, de ir 6 meses para a Suíça fazer um curso de hotelaria. Isso já tinha rejeitado, como disse há bocadinho, portanto, continuar no Exército. A pousada ocupava-me fins de semana, ocupava-me férias, ocupava-me períodos que eu gostava de portanto, ter para mim, períodos de lazer, e apareceu o Banco Espírito Santo com uma carreira, portanto, naquela altura desejável e assim, portanto, uma coisa mais certa, mais segura e assim, mas recordo que eu saio da pousada a ganhar 11.400 escudos, que era o meu ordenado, e fui ganhar 9 contos para Lisboa, a pagar viagens e quarto e assim, mas valeu a pena porque gostei de ser bancário e pronto, nós escolhemos os desafios que queremos e que gostamos e vale sempre a pena. Portanto, os outros podem ter sido melhores, mas pronto, podia ter enverdado por outro curso. Fiz o curso de comércio que nunca me valeu, porque nunca estive, portanto, nunca fiz contabilidade, nunca fiz nada, mas pronto, deu-me
portanto, algumas coisas de francês e inglês que me deu acesso a ingressar na pousada, e depois pronto, foi uma escolha pela segurança, digamos assim, mas que qualquer das profissões foram bonitas para mim e foram interessantes. Atravessou muito tempo de banca, muito tempo em que as pessoas tinham mais dinheiro, muito tempo em que as pessoas têm menos. O grau de dificuldade da sua profissão aumentava consoante isso ou não? O grau de dificuldade aumentava porque, portanto, cada vez mais, portanto, eu, embora tivesse feito um curso de quadros em Lisboa, naquela altura pago pela CEE, pela Comunidade Europeia, portanto, não tinha curso superior. E pronto, cada vez mais, portanto, os bancos, os balcões devem ser, e eu concordo com isso, dirigidos por pessoas com qualificação, porque chegavam rapazes novos e raparigas com conhecimentos que eu não tinha. Eu às vezes chegava ao mesmo ponto que eles, mas demorava ao dobro do tempo. A experiência dizia-me como eu lá chegava, análise de balanços e assim, e conceder crédito a pessoas e a empresas sem essa segurança era um risco da minha parte, era um risco do banco, mas correu sempre tudo bem até ao fim, porque pronto, sempre resolvi não correr muitos riscos, que pisar terrenos onde eu não estava à vontade, nunca foi a minha vontade. Então, mas foi uma profissão que eu ainda hoje recordo, portanto, com saudade. E se algumas coisas às vezes não corriam bem, era porque a banca vê-se a provar mais tarde. A banca está, portanto, a corrupção está lá instalada, está em todos os lados, mas na banca também está. E começa logo nos clientes, que nem todos são sérios e honestos, e depois até nos próprios diretores que, quando foi da minha reforma, também me enganaram. De maneira que isto está instalado em todo lado, e é preciso sempre um olho no burro, outro no cigano, como se dizia na gíria. E pronto, também foi difícil, portanto, porque nós quando atendemos um cliente, e eu gosto muito de atender público, quando recebemos uma pessoa, uma empresa que vem recomendada por alguém, a grande maioria vem a tentar enganar, porque pronto, nem todas as empresas são assim, mas e provou-se que o crédito mal parado cada vez aumentou mais. E porquê? Porque foram mal concedidos e foram de uma forma que não deviam ter sido. E o meu banco, eu ainda lhe chamo assim, lutei muito por ele, levou o caminho que levou. E levou o caminho que levou porquê? Sempre foi um banco sólido, sempre foi um bom banco, sempre foi um banco que atendeu bem, sempre foi um banco que era considerado, e foi, um banco de família, sempre foi um banco que, enquanto esteve na banca nacionalizada, aumentou de uma forma fantástica. E você veja que em lado nenhum o Grupo Espírito Santo tinha edifícios próprios, pagava rendas de 200, 300 euros de edifícios, e quando foi entregue à família Espírito Santo, eram os edifícios todos que por aí estão, com uma construção sólida e assim, e situados nos melhores locais: Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal, em todo lado, Estremoz. Portanto, enquanto banca nacionalizada, deu muito lucro. Porquê este desfecho? Pelas pessoas. Sentiu tristeza? Muita. Quando começou a perceber-se? Ainda sinto, porque eu tenho dificuldade em falar do novo banco. O meu banco, onde eu trabalhei, foi o Banco Espírito Santo. Mas pronto, temos que acompanhar a linha moderna. É novo banco, não sei o que lhe vai acontecer, mas tenho pena e lamento aquilo que eu trabalhei e outras tantas pessoas lutar por nada.
É quase a mesma comparação com a luta que tivemos na guerra nas nossas colónias, e depois chegamos a um ponto que assim, para quê? Morreram lá tantas pessoas, porquê? Eu trago alguns que lá deixei do meu grupo, trouxe outros nunca mais os vi, ficaram inválidos, e o resultado foi pura e simplesmente aquele que todos conhecem. É cliente ainda assim do Novo Banco, hoje em dia, não? Sim, tenho que receber a reforma de lá. É a única coisa que me prende lá, os cartões, cartão de crédito, cartão de débito. A minha casa foi feita com sacrifício, porque eu venho de uma família humilde e a minha esposa também. Fizemos tudo sempre de forma ponderada, foi feita com crédito do próprio banco, que não me fez favor nenhum, exigiu-me mais documentos a mim que eu exigia aos outros, mas pronto, mas consegui fazer, está paga, não tenho mais nada, portanto a única coisa que tenho no Banco Espírito Santo neste momento é a minha reforma, porque também não sinto segurança. Sente ainda assim orgulho da sua carreira no Banco Espírito Santo? Sim. Sei aquilo que fiz, sei o que consegui, sei os balcões por onde passei, sei as pessoas que conheci, sei tomadas de posição, algumas drásticas, com pessoas habilidosas e assim, que eu, quando dizia que não e que era assim, isto é como dizia aí há uns tempos, acho que isto era um teatro assim, um general angolano que dizia: eu é que pago, eu é que mando. E ali no banco era a mesma coisa. Quando eu não assino, eu não ponho. Eu, quando não tinha confiança, não assinava. E hoje sou assim. Posso ser amigo das pessoas, mas não, só me engano se for mesmo de uma forma habilidosa. Mudar de ideias, mudo todos os dias. Só que para isso tem que ser convencido. E foi difícil aqueles últimos anos, mas foi agradável. E saí com amizade com pessoas, com diretores meus e assim, que lamento a forma como o banco depois acabou por ter este desfecho. E que ainda não compreendi. Era um José Manuel Rebola diferente, aquele que era gerente de balcão do Espírito Santo, do José Manuel Rebola, que hoje é um aposentado. Em que medida é que era diferente? Era mais novo. À parte disso. Era mais magro. Gostava de ser elegante e sempre bem vestido e assim. Gostava, acima de tudo, de atender bem as pessoas. E temperamento? A minha questão tem mais a ver com o temperamento. Sim, temperamento era firme como sou hoje, talvez um bocado mais firme, mas pronto, sempre com uma intenção muito grande de constituir a equipa. Eu gosto muito de chefiar, mas gosto muito de ouvir as pessoas, gosto muito de trabalhar como um todo. Provavelmente não fui aquilo que queria, mas pronto. São tempos que já lá vão e agora já não é tempo para isso. Sente que participou muito na vida de muitas pessoas, no bom e no mau dessas pessoas? Sim, mas essencialmente no bom. Desde a minha infância, colegas de escola, o facto de viver no campo e ter nascido no campo e ter vindo estudar para Estremoz, os meus grandes amigos foi aqueles que ficaram a trabalhar no campo, que não vieram estudar porque os pais não tinham condições e assim. E eu só vim porque os patrões do meu pai assim o exigiram, e isso devo a uma senhora que era, portanto, a dona da herdade onde os meus pais trabalhavam, que obrigou, portanto, que o meu pai me mandasse estudar, porque ele, portanto, sempre via que poderia ser um tratorista, e sempre desprezo para essas profissões. Pronto, vim estudar para Estremoz com alguma dificuldade deles e assim, mas consegui. E logo aí na escola eu ganhei amigos. Por exemplo, está-me a falar agora, eu é que estou a falar, portanto, de amigos. Os meus grandes amigos da escola
e os companheiros de carteira, porque são aqueles que nos marcam mais. São as pessoas que estão um ano inteiro na carteira para 2 pessoas, uma secretária para 2 pessoas, e era eu e outra. No primeiro ano foi o Zé Manuel Vares, um grande amigo, pessoa excepcional. No segundo ano, outro grande amigo e pessoa de bem que toda a gente conhece e conheceu, José Dias Sena, foi o meu companheiro de carteira no segundo ano. Terceiro ano, outro grande amigo, falei há dias com ele, Vítor Manuel Norte Ribeiro. Eu sei o nome das pessoas todas, recordo-me da tropa e assim, mas para vocês, Vítor Norte foi o meu companheiro de carteira no terceiro ano aqui na escola. Fiz teatro com ele, uma pessoa, portanto, com um espírito terrível. Ele sempre disse que queria ser ator, e foi, e é dos bons. Portanto, e é pessoas assim que eu admiro. Fiz teatro na escola com o professor Vermelho, com a professora Luzia Margalho, com o Dr. Simões, que ainda é vivo, pessoa que eu prezo bastante, e todas essas passagens, todos esses contactos com essas pessoas me deram, portanto, a possibilidade de ser a pessoa que sou. Percebe claramente que essas pessoas, logo bem desde o início, marcaram a sua vida de forma decisiva. Sim. Veja aí personagens políticas e da cultura. Sim, exatamente. Portanto, são pessoas que eu recordo no bom sentido, portanto, e que me ajudaram a ser quem sou. Não sou melhor que os outros, sou igual àqueles que são como eu, mas pronto. Gosto muito de respeitar o amigo, o próximo, mesmo que tenha ideias diferentes das minhas, porque como cidadãos é assim que devemos funcionar. O menino que veio do campo, e como já para fecharmos esta parte, deixou um percurso, está a fazer um percurso que se calhar não pensava que poderia fazer naquela altura, ou fez um percurso profissional que se calhar não pensava que poderia fazer naquela altura. Sim, embora tivesse sempre vontade em ser diferente e ser alguém, pronto, foi o percurso possível. Faltou talvez um curso superior, que eu depois, mais tarde, já tinha as minhas filhas, ainda fiz, portanto, tinha o 5º ano da Escola Industrial e Comercial, curso geral de comércio, depois não havia equivalências, ainda fiz exames para fazer equivalências, fiz o sexto, que não era sexto, já era 10º, 11º, 12º, ainda me matriculei em Direito, mas não fiz nada, porque era incompatível, horários e assim, mas faltou talvez um curso superior. É isso que lhe deixa mais pena? Talvez, portanto, e podia ter feito já em adulto. Mas pronto, foi assim. Resolvi pela carreira bancária, porque a carreira bancária não é muito fácil também. É fácil para alguns. Eu tenho colegas meus que nos fins de semana encontrava e que me diziam isso: mas tu não podes pensar assim, assim, sabe, falar coisas de serviço, e que me diziam, eu saio à sexta-feira, só já me lembro do banco às 8h30 de segunda-feira, quando lá chego. Eu devoro as coisas. Eu presentemente, o núcleo do Sporting em Estremoz, e estou-lhe a chamar assim porque ainda é núcleo sportinguista, eu quando planei qualquer coisa para ali, quando planei as minhas reuniões, passo horas a pensar nisso. E quando tenho as reuniões mensais, que é amanhã, a próxima, quando lá chego, os meus companheiros de direção sabem que eu sou assim. Aquilo vai tudo planeado, fala um de cada vez, as ideias deles são tão ou mais importantes que as minhas, mas vamos devorá-las, vamos negociá-las, vamos debatê-las, vamos ver o que é melhor, e fiquem à ata como é que vamos fazer. Eu não sei funcionar de outra maneira. É um homem de diálogo, portanto. Sim, muito. É mais de convergência do que de divergência. Sim. Toda a gente sabe que é assim. Os meus amigos, eu não posso dizer os meus inimigos. Há pessoas que gostam mais de mim e outras que gostam menos. Mas não tenho sequer. Não tenho um único inimigo. Não há uma única pessoa no mundo a quem eu não falo. Embora haja simpatias, haja
portanto, pessoas de quem eu gosto mais e que elas próprias gostam mais de mim. Mas devemos ser cordiais e amigos uns dos outros, porque há uma coisa que já vem de longe. Quando se diz que a morte é certa, é uma grande realidade. Porque é que nos devemos defraudar e andar com inimizades e assim, quando andamos cá a fazer peso ao chão? Como eu tenho termos destes que são aqueles que eu gosto, são os tais das minhas origens, os tais dos tais programas que o Zé podia fazer. Vamos pensar nisso. Já voltamos então a seguir aos comerciais, são praticamente 4 da tarde. Já voltamos, até já. Estamos de volta, estamos então de regresso, está boa a conversa, está boa a tarde ou à noite, conforme o caso. O nosso À Volta do Rossio tem repetição às 10 da noite, também no sábado às 4 horas da tarde. Hoje com o José Manuel Rebola, é o nosso convidado, já disse, bancário aposentado, tem 65 anos, presidente do Núcleo Sportingista de Estremoz, e é disso que vamos falar agora precisamente. Para já, a primeira questão, naturalmente, quando é que se percebe que se tem um clube? Ou seja, que se é do Sporting, ao fim e ao cabo? Quando é que foi desde cedo? Alguém lhe incutiu isso ou descobriu por si próprio as primeiras memórias de Sportingista? Lembre-nos lá. As minhas primeiras memórias são como belenense. Aos meus 5 anos não tinha idade para ir ao futebol, mas o patrão do meu pai, que tinha sido guarda-redes internacional pelo Belenenses, o Sr. Délio Ferreira, que algumas pessoas ainda se recordam dele, portanto pessoas da minha idade e mais velhas, tinha livre trânsito, tinha um cartão e íamos ver o Lusitano, e ele dizia à minha mãe, que era a cozinheira lá do Monte, Senhora Maria, portanto amanhã veste aquele calçãozinho azul e as meias até ao joelho, ao Zé, porque nós vamos ao futebol. E foi assim. Eu comecei aos meus 5 anos, portanto só podia entrar a partir dos 6, mas ia pela mão dele, e recordo-me perfeitamente quando uma pessoa com um cabedal terrível, não sei quantos, e ele chamava lá para o meio do relevado: "Oh, Sebastião, anda cá, vem cá, fala aqui ao Zé, que é filho da minha cozinheira, que vai ser, ainda há de jogar no nosso Belenense", não sei quantos. Esse Sebastião era o Matateu. Portanto, começa aí a minha ligação ao futebol. Entretanto, os enteados dele, que eram 3, eram sportinguistas. E se aos 5 anos era do Belenenses, aos 6 já era do Sporting, porque o Sporting foi campeão. O Sporting, segundo eles diziam, era melhor, e eu pedi desculpa ao patrão e disse: "Olha, desculpe, mas eu já não sou do Belenenses, eu sou do Sporting". Portanto, eu sou do Sporting desde os meus 6 anos. E vem por aí filhos dos patrões do meu pai que me influenciaram nesse sentido.
Estas coisas vêm todas por influência de alguém. Os meus pais, trabalhadores agrícolas e assim, não ligavam nada dessas coisas e, portanto, não me transmitiam como há agora transmissões de casais novos aos filhos e assim, portanto, não havia televisão, não havia, portanto, ouvia-se os serões para trabalhadores na rádio, ouvia-se os relatos na rádio, pronto, já, e o meu sportinguismo vem daí. Mas depois foi sempre aumentando. E porquê? Pela pessoa que sou, se eu, na minha profissão e naquilo que falámos nas outras duas partes do programa, se eu gosto de desafios e se gosto de ser sempre um bocadinho mais, sempre pensei que tinha que ser um sportinguista dos bons, e considero-me dos bons. Quando é que entrou para o Núcleo de Estremoz? Na sua fundação ou pouco tempo depois? Eu sou sócio fundador, estava em Elvas nessa altura a trabalhar, portanto tinha pouco tempo, mas vinha às reuniões, cheguei a algumas ali já em cima do acontecimento quando vinha do trabalho, antes de ir a casa, participei nelas todas, depois participei na direção do general Tavares de Almeida. E quando ele, resolveu sair e as coisas levaram o caminho que levaram, eu já estava na direção, era vogal dele, e alguém em Lisboa, num jogo, alguém que eu recordo aqui, António Ramos, já vou ver se não me esqueço de falar nele, num jogo em Lisboa, em Alvalade, me disse: Zé Manel, há uma situação que no intervalo ficámos assim lá, fomos sentar lá para um lugar diferente, fomos beber café, e ele diz-me: nós estamos a falar entre todos, e já falámos todos, quero lhe pedir desculpa por não ter portanto tomado parte nessa conversa e nessa reunião. Nós falámos entre todos que você é que é a pessoa indicada para ser o presidente, e então pense lá nisso, porque tem que ser, não pode ser de outra maneira, porque é que não é outro, e assim, e foi assim que nasceu. Mas foi também com vontade, foi não com ambição nessa altura, porque eu não ambicionava ser presidente do núcleo, e depois como me senti embebido por essa vontade e com algumas situações que a minha experiência de vida me dizia que tinha que ser de outra forma, comecei a lutar por constituir esse espírito de equipa diferente daquilo que havia, por fazer reuniões diferentes daquilo que havia, por criar uma série de documentos, agora tenho que ter cuidado com o termo que vou utilizar, não é, com alguma exigência, digamos assim, porque eu criei uma série de documentos que os tostões, os euros, são controlados ao mínimo. Portanto, está tudo controlado, eu não mexo em dinheiro, que é o grande problema das instituições, não só em Estremoz, é quando se mexe em dinheiro sem se saber mexer em dinheiro. Portanto, eu não mexo em dinheiro, mas mexo em papéis, e controlo os meus colegas todos, e duvido deles todos e não duvido de nenhum. Portanto, se eu no banco contava a caixa, chegava ao meu tesoureiro e assim: hoje vou contar o dinheiro, mas não lhe dizia meia hora antes, dizia naquele momento, e o senhor já não mexe mais no dinheiro. É assim que acontece no núcleo de Estremoz. No dia em que eu vou fazer uma contagem do cofre, porque o que entra no banco já está contabilizado, mas até essas eu controlo, eu e as pessoas que estão comigo, e é de uma forma tão aberta e tão simples, que são as tais contas que eu falo, rigorosas, mas que são fáceis de fazer. É cumprir com os objetivos, é cumprir com os documentos, é cumprir da forma como agimos. Esse é o único caminho, não é? Como? É o único caminho que é esse. Sim, exatamente. Estamos a falar do núcleo que tem património também, não é? Portanto, desde sempre o núcleo pensou em constituir património.
e diferente de muitos outros. Nós, pensámos assim, ainda nos tempos em que, havia reuniões de sócios para criar o núcleo, começou-se logo a pensar nessa situação. Não andarmos a pagar rendas e andarmos a fazer pinturas e assim em prédios que não são nossos. Portanto, o núcleo é proprietário do restaurante Solar do Leão. Antigamente chamava-se-lhe a Rampa, outros chamavam-lhe o Escorrega e assim, mas o nome mais adequado, e é o nome que foi criado, é o Solar do Leão, um restaurante que eu recomendo a quem não conhece, mas muita gente conhece, pessoas de todos os quadrantes, pessoas de outros clubes frequentam aquele restaurante. Onde se come muito bem. Sem dúvida. Portanto, ainda agora no último jantar que fizemos lá, está lá num quadro na parede a nossa forma simples, mas honesta de agradecer ao João e à esposa, porque eles têm colaborado e têm feito dali um dos melhores restaurantes de Estremoz. É lá um cascol vermelho na parede, já viu? Mas sorrindo às dificuldades. Que é do nosso Estremoz. Também tenho um em casa que me foi oferecido no dia que nas tendas da Celreste juntei 233 pessoas para fazer uma homenagem à equipa de hóquei do Sporting quando subiu à primeira divisão, com o seu representante, engenheiro Gilberto Borges, e foi-me oferecido pelo seccionista da altura e capitão da equipa do Clube de Futebol de Estremoz, que eu sou sócio desde sempre, desde os meus tempos da pousada, portanto, que eu sou sócio do Estremoz, e foi-me oferecido, pelo capitão e seccionista, um cascol do Clube de Futebol de Estremoz, igual àquele que o senhor me fala, e que também é um orgulho para mim, porque sorrir às dificuldades também é o meu lema. Foi só para meter consigo. Em relação ainda a este novo mandato, fez o seu mandato agora há bem pouco tempo, foi para outro mandato, é porque as coisas de facto estão a correr bem e se sente bem na direção do Sinto-me bem. Também senti que havia o momento, estava criado um momento, não para eu sair, mas para continuar na direção, mas eu pretendi ali, nas conversas que tive com os meus companheiros, que era a altura de mudar. Eles assim não o entenderam, e eu, quando dou o passo em frente, é com firmeza. Se eu lhe chamei um novo ciclo, não é só para ficar no papel. Pode escrever, pode apontar que o núcleo do Sporting em Estremoz, que vai mudar de nome porque as exigências clubísticas assim exigem, porque os núcleos vão deixar de ser Sportingista daqui, Leões de Évora dali, o Solar do outro lado, o núcleo Sportingista do Conselho portanto, vão passar a ser todos núcleo do Sporting Clube Portugal de Estremoz, neste caso, e os logotipos passam a ser todos iguais também, com o símbolo do Sporting e com a palavra da cidade ou da localidade onde estão inseridos. E eu concordo, porque é uma forma homogénea e vamos tratar disso, e já estamos a tratar, é uma fase diferente que vai haver, porque está na minha cabeça. Não irei fazer nada sem ser discutido nas reuniões e sem ser debatido com os meus colegas. E se eles me contrariarem, se eles me mudarem de ideias, faremos diferente. Mas tenho ideias, e não tenho mais porque, não sou mais ambicioso, porque o facto de constituir património, já pagámos o restaurante, portanto, em outubro passado pagámos a última prestação. Estamos a pagar, portanto, a sede social, junto à Caixa Geral de Depósitos, aqui no centro da cidade. E pronto, são coisas que não queremos falhar. Temos dinheiro para fazer todos os anos 1 a 2 ofertas aos sócios
que são aqueles lanches convívio. Quem gosta de ir vai, quem não gosta não vai, mas são, portanto, com o nosso leitão, o nosso franguinho, portanto, um lanche convívio com bebidas à descrição, para as pessoas estarem à vontade, precisamente para conviverem. Mas há muitas coisas que eu sonho com uma, e às vezes gosto de pensar alto e de lhe chamar logo coisas que um bocadinho pomposas, porque não a grande gala do núcleo do Sporting Extremoz? E onde? No Teatro Bernardino Ribeiro. Com quem? Com direções do Sporting, com classe de ginástica, com luta greco-romana, com demonstração de judo, demonstrar aquilo que é o Sporting, com o coro polifónico. Eu já pensei num encontro de coros em Estremoz, porque o Sporting, os núcleos do Sporting têm vários. Nós temos o Orfeão Tomás Alcaide, um símbolo da nossa terra, e eu não defendo só o verde, não defendo só o núcleo do Sporting, eu defendo a terra, Estremoz, estou inserido nela, é assim que eu gosto de ser e de estar. Às vezes não me deixam, mas pronto, é assim. Quantos sócios tem o núcleo do Sporting de Estremoz? É difícil responder-lhe, portanto, porque já passaram, portanto, cerca de 600 e tal pessoas já se inscreveram no núcleo, uns já faleceram, outros resolveram desistir. Portanto, temos cerca de 420 à volta disso, que ainda são considerados sócios do Sporting, portanto, porque estão filiados. Sócios do núcleo do Sporting. Exatamente. Mas não é obrigatório ser sócio do Sporting para ser do núcleo. Neste momento há uma vertente que o Sporting pretende que todos sejam, e eu estou a tratar disso. Ainda a semana passada, portanto, entraram 6 novos sócios para o Sporting, numa classe C que paga menos, que só tem direito a 4 jogos por ano, pronto, mas que para ser dessa classe tem que ser sócio de um núcleo. É um intercâmbio que o Sporting faz com os núcleos. Mas pronto, não é fácil pôr toda a gente como sócio do Sporting, mas a nossa luta é essa, portanto, e a pretensão também. Mas não vamos obrigar as pessoas, enquanto eu for presidente do núcleo, quem não quiser ser sócio do núcleo, não posso pôr-lhe uma espingarda aos peitos e não tens que ser, não. As coisas têm que ser faladas e ponderadas. Mas dizia-me, neste momento 283 sócios são sócios de bem, sócios ativos, porque têm as cotas em dia. A nossa cota passou a ser este ano, temos a tratar isso ao longo dos anos, deixou de haver cotas mensais. Isso dá muito trabalho, não se justifica. A nossa cota neste momento passou a ser uma cota anual de 15 euros por ano, que é 1,25 € por mês, mas 15 euros por ano que são cobrados durante o ano quando o sócio entender, quando lhe der mais jeito, não sei quantos, porque nós estamos desafogados, portanto, temos as contas controladas, não precisamos de andar a pedir aos sócios, paga agora já, não sei quantos, não, é conforme lhe dá mais jeito, mas tem que pagar, porque aquele que tiver 2 anos sem pagar as cotas, continua a ser sócio, passa para o final da lista, perde o número, passa para uma ordem alfabética, é sócio do núcleo na mesma, não tem direito a nada, não tem direito sequer a frequentar a sede. Vai lá falar connosco, vai lá tratar de assuntos, tudo bem, agora não vai lá sentar-se, ver televisão com aqueles que têm a cota em dia. Portanto, é essa a diferença, mas neste momento 283 sócios com todos os direitos. Portanto, há alguns que têm alguns atrasos, quando pretendem, e eu faço aqui um apelo na rádio, aqueles que já foram sócios, que têm anos em atraso, nós vamos negociar, nós vamos perdoar algumas situações, pagam uma cota, 2, portanto, para ficar tudo bem e voltam ao efetivo. Aqueles que nunca foram sócios do Sporting e que têm a alma sportinguista e que querem ajudar e querem participar e que nunca viram o núcleo, porque o nosso núcleo é bonito, mesmo as pessoas que não são do Sporting, que estiverem abertas, portanto, a ir ver o núcleo,
é um prazer nosso mostrar o nosso trabalho. Mas eu referi a essas pessoas, quem quiser ser sócio e assim, é só pedir uma proposta, passa pelo núcleo, passa por mim, tratamos do assunto e será um prazer em receber mais sócios. Nós estamos cá para isso. João Manuel Rebola, há pouco já tocou nesse caso, ou nesse assunto, antes de fecharmos esta parte. O ano 2016 fica marcado por vocês perderam um sócio muito ativo, António Ramos. Portanto, eu disse-lhe que ia falar a seguir. Uma baixa de peso, sem dúvida, na vossa família. Eu tinha alguma dificuldade em falar nisso. Já tive, porque nós temos que ser fortes, porque nós perdemos o António Ramos, nas condições que foi, e neste momento já, estou à vontade para falar disso. Não posso falar do António Ramos diferente dos outros companheiros de direção, porque todos são colaboradores, todos são um só, mas o António foi uma pessoa importantíssima no núcleo. Portanto, ele dedicava-se às coisas, portanto, com algumas dificuldades ou não, ia sempre conseguindo aquilo que o objetivo pelo qual lutava. Há lá muito trabalho dele. Tive muitas reuniões com ele sozinhos os dois, às vezes em pleno Rocio, às vezes em pleno sábado no mercado, até se fizéssemos assim, até se fizéssemos assado. António, temos que falar na reunião de direção, eu vou apresentar isso na reunião de direção para os outros sócios terem conhecimento assim, mas vamos fazer. Outras que tínhamos divergências, não fazemos assim porque por este motivo ou por aquele, e chegámos sempre a bom termo. Mas tivemos discussões, entre aspas, mas sempre em prol do núcleo, sempre em prol do Sporting, sempre em prol de melhorar as coisas. E foi uma perda muito grande, e como eu tenho feito, tanto no almoço, como tanto na Assembleia, como nas reuniões de direção, como em conversas com amigos, com a própria família dele e assim, em vez de eu dizer mais qualquer coisa ou ler alguma coisa que tivesse aqui escrita ou assim, portanto, neste momento aquilo que me apetece dizer e é a forma mais correta é só 2 palavras: obrigado, António Ramos. Era um pilar fundamental sim, sem dúvida. Nos primeiros tempos do núcleo e durante toda a vida do núcleo. Mas nós estamos cá para o ajudar a continuar aquilo que ele sempre sonhou e que eu sempre sonhei, e assim nós vamos continuar o nosso trabalho, que é o trabalho dele também. Já voltamos então à conversa, depois dos comerciais das 4h30, voltamos para a última parte do nosso À Volta do Rocio de hoje. Até já. Está em boa companhia. 94,5. Porque não se grita e chora sempre por mim. 24 horas por dia. All alone, will the shadow hide the color of my heart. Rádio Despertar. E dizer que nunca mais vais ser feliz. Uma presença no Alentejo. Como vi dançar no Zimbábue. Todos os dias contamos consigo.
Última parte do nosso À Volta do Rossio, hoje com José Manuel Rebola, presidente do núcleo do Sporting Clube de Portugal de Estremoz. Assim vai ser nova denominação, para já núcleo Sportingista de Estremoz. Está então connosco nesta tarde. Ainda há muitos assuntos que eu gostava de abordar, o tempo de facto passa a correr. José Manuel Rebola, e o seu Sporting, atualmente? Desportivamente, quando se fala de Sporting, fala-se de Benfica, fala-se de Porto, fala-se só de futebol. Sabemos que o desporto é muito mais que o futebol, mas o que é certo é que o futebol é que está sempre na ordem do dia e naturalmente dá aso a horas e horas de conversa, quer de amigos, quer na televisão, quer na rádio. Como é que o núcleo do Sporting, ou neste caso, como é que o presidente do núcleo do Sporting Estremoz, que acho que é mais correto assim, vê a atual situação do Sporting em termos de futebol, que admitiu ainda este fim de semana o seu treinador, que estaria praticamente arredado de qualquer título esta época, e o clube vive ao fim e ao cabo de títulos. Como é que vê isso? Vou separar um bocadinho as águas, porque eu, na qualidade de presidente do núcleo de Estremoz, também tenho às vezes algumas divergências com as direções do núcleo e quando vou aos congressos é para isso mesmo, e quando vou às reuniões também, porque defendo sempre o núcleo de Estremoz. Estremoz, a minha cidade, a minha terra, o meu núcleo é muito forte para eu pôr de lado. E às vezes, portanto, mas como sportinguista, como sócio do Sporting há 32 anos, digo-lhe que vejo com alguma naturalidade, porque eu posso dizer que tenho alguma mágoa de ver o Sporting, portanto, arredado do título como está. Tenho sempre a esperança que as coisas mudam. Aliás, eu tinha a esperança que ganhavam ao Porto, não era impossível, estiveram próximo e assim, mas daí até a deixar de jantar ou a ficar preocupado, paciência, as coisas são como são. Eu gosto muito do Sporting, nós defendemos todas as nossas cores, a nossa simpatia clubística, mas temos de ser realistas. O Sporting já o ano passado teve o passarinho na mão e ele fugiu. Este ano eu pensava que ia ser diferente e não foi. Ainda tenho esperanças que o Sporting vai fazer um resto de campeonato bom, com esta juventude e assim, mas, portanto, com uma certa tranquilidade, como dizia o Paulo Bento. Eu gostava que as coisas estivessem de outra forma, mas como não estão, paciência. Isto faz parte da vida. Relembrar aqui o meu grande amigo José Alberto Fateixa, que é um benfiquista dos 7 costados, e é uma frase que ele diz: é da vida. Então, se é da vida, isto é na política e no desporto e assim, pronto, o Sporting irá lutar até ao fim, e penso que ainda vai chegar longe, mas chegar ao título é impossível, para mim é impossível. Há pouco disse-me que era um sportinguista dos bons. Como é que são os maus? Os maus são aqueles que têm possibilidades de ser sócios, de pagar uma cota para o Sporting e ainda nunca o fizeram, não ajudam o Sporting nesse sentido, porque o Sporting só é grande se tiver muitos sócios, só é grande se tiver títulos e só é grande se tiver uma massa muito grande. Os menos bons, digamos assim, os menos bons, os sportinguistas menos bons, são aqueles que dizem mal do Sporting. Nós, quando o Sporting está mal, devemos praticamente abster, mas temos que ser sportinguistas na mesma. Temos que gostar dos jogadores, temos que gostar do treinador, temos que gostar do presidente, porque é aquilo que temos e é aquilo que joga neste momento. Fazer críticas destrutivas, esses são os menos bons, e temos por aí alguns, mas isso temos em todos os clubes, como temos, portanto, nos outros clubes também temos pessoas com quem falo, que são de outros clubes e são meus amigos, e é possível falar e discutir jogos, desporto, é penalti, não é de penalti, é possível discutir ou falar com eles, porque são pessoas de bem. Há outros que é impossível falar com eles porque eles só veem aquela linha e às vezes é uma linha destrutiva. Esses são os menos bons, mas não temos muitos assim.
O Sporting está no bom caminho, o Sporting já esteve, eu não digo para fechar, mas quase. Eu fui a reuniões do Sporting em que me senti desiludido, desamparado. Direções que cometeram erros tremendos. Não me perguntou, mas eu gosto de assumir. Eu sou, aliás, o senhor esteve presente, eu fui o número 29 da lista do Dr. Dias Ferreira, que veio a Estremoz, e o senhor esteve lá a trabalhar numa missão da rádio ou da sua parte jornalística. Portanto, fiz parte dessa lista do Dr. Dias Ferreira, defendi esse projeto. Foi pena, porque esse projeto também me agradava. Não votei Bruno de Carvalho. A seguir, já votei Bruno de Carvalho. E neste momento sou um apoiante de Bruno de Carvalho. Porquê? Porque entendo que foi ele que salvou o Sporting. O Sporting estava no mau caminho, o Sporting estava falido, o Sporting estava sem ideias, o Sporting tinha pessoas a mais no estádio, na academia, que não tinham nada que fazer, só lá iam buscar dinheiro. O Sporting fazia, portanto, tem maquinaria suficiente de offset e coisas assim, em que tintas, vinil e não sei quantos, para fazer brindes e outras situações, passaram vários anos a fazer isso para empresas cá de fora, para ser vendido cá de fora. Isso eram desvios ou roubos por pessoas que estavam dentro do Sporting. O Bruno de Carvalho corrigiu muita situação dessa. À parte algumas situações, e eu gosto de medir e às vezes gosto de responder antes que as pessoas me perguntem, porque o senhor ia me perguntar. O meu presidente Bruno de Carvalho de vez em quando deveria ser mais moderado e devia falar menos em coisas que não deve. Queria perguntar se concorda com também o estilo e a forma de estar de Bruno Carvalho. Portanto, estava-lhe a dizer precisamente isso. Não? O bom trabalho dele, devolver o Sporting aos sócios, tem que ser dito, e foi uma realidade. Continuar com este projeto, eu acho que deve continuar, mas aquilo que lhe estou a acabar de dizer assim, eu sou capaz de lhe dizer a ele, ou já lhe disse algumas assim, Presidente, olha que não é bem assim. E quando eu digo isso a uma pessoa qualquer, não a estou a tratar mal, estou a dar-lhe a minha opinião e estou a tentar, portanto, julgar da forma que eu entendo melhor. Mas em relação aos resultados esportivos, pronto, é pena estarmos neste momento, não ganhamos nada, não, pronto, vamos ver com calma e ter portanto, a esperança mais uma vez de para o ano ter uma equipa em condições. Acha que Bruno Carvalho ganhará as eleições no próximo mês? Sim, ganha. Não há adversário à altura? Ou é de facto... eu não conheço bem, portanto, o adversário dele neste momento. Já li o projeto, porque me foi mandado também, e isto nestas coisas é como na política. Há uns que são mandatários, os outros são amigos, não sei o quê. Vou mandar a este e vou mandar àquele, a ver se as coisas se espalham e assim. Eu tenho... e não gosto de falar sem conhecimento e sem ver. Eu li o projeto do presidente, do candidato Bruno de Carvalho, como li o projeto do Madeira Rodrigues, Pedro Madeira Rodrigues. Pronto, às vezes escrever as coisas no projeto não é muito difícil, concretizá-las é que é pior, e eu tenho algumas dúvidas. Portanto, se é possível, portanto, o Madeira Rodrigues levaram o projeto que escreveu à frente, até porque as pessoas que o acompanham, medidas na mesma balança com as pessoas que acompanham Bruno de Carvalho, figuras de proa, figuras, pronto, da parte da área financeira e assim, pessoas que eu conheço e históricos também. Portanto, é uma balança muito mais pesada para o lado de Bruno de Carvalho. E eu sou um deles. Muito bem, Sr. Manuel Rebola, faltam 12 minutos para fecharmos a emissão. Eu quero ainda falar consigo um pouco de política, porque o Sr. Manuel Rebola já foi candidato duas vezes, uma vez à freguesia de Santo André e depois à União de Freguesias de Estremoz. E na lista do Partido Socialista, onde penso que é afiliado, se não estou em erro. Sim. Para já,
o porquê o Partido Socialista, porque é que chega ao Partido Socialista, e depois o porquê é que faz concorrer, de facto, a estas duas juntas de freguesia, uma delas a mais populacional. As pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto de ocultar nada. Se não há algumas que sabem do meu passado, vinham dizer, mas ele não falou. Eu fui um ativista do MDP-CDE, portanto, quando venho da tal ida a Moçambique e quando venho do Serviço Militar de Moçambique, com a política ainda de uma forma efervescente e assim, eu fui um ativista do MDP-CDE sem ser filiado. Depois o movimento acabou, eu mantive-me mais ou menos neutro, não, é quando eu me dedico mais àquela situação da carreira bancária que lhe falei, portanto pus a política um bocadinho de lado, mas pronto, mais tarde parece, portanto, um período em que e sou convidado e tenho lá amigos e não sei quantos, e eu não gosto, como é que é de dizer, não gosto de dar um passo sem ser definitivo e sem ser, portanto, sem ser a ocultar. Não, então se vou entrar na política é como filiado, se eu escolho o Partido Socialista é porque me convenceram disso, é porque estou à vontade no Partido Socialista, mas seja de que forma for, fosse para que partido fosse nesse momento, teria que ser sempre de uma forma moderada de encarar as coisas, de uma forma social, portanto de encarar a parte social de forma elevada, e pronto, escolhi o Partido Socialista por isso. Continuo a ser militante. Como me disse, fui 2 vezes candidato às juntas aqui da cidade. Não posso dizer que eu nunca digo que, pronto, eu perdi as eleições, assim é que se diz. E como dizia Mário Soares, participar é que é importante. E eu também sou assim. Não tenho problema porque perdi porque os outros tiveram mais votos. Em algumas situações fala-se, e eu também defendo isso. Pode ter sido o arrastão, como aí se classificou na altura, de votos Luís Mourinha, que eu sou amigo dele, eu continuo a ser amigo do Presidente Mourinha, como sou amigo dos outros e nos partidos todos tenho grandes amigos em todo lado. Mas pronto, o que é certo é que o Mietes teve mais votos e eu perdi. Se calhar não era eu, ou nunca fui, o candidato, portanto, para essas 2 eleições, porque em ambas eu estava nas listas da Câmara. E depois, sabe, nestas coisas nos partidos e nos movimentos há de ser o mesmo, há sempre coisas a ultimar, e quem é que vai aqui, quem é que vai além, não sei quantos, tem que se dividir tarefas e tal, não sei quantos, tu és a pessoa indicada para ir a Santo André, és a pessoa indicada para ir a Santa Maria, e à partida ninguém parte derrotado. Eu sou um deles que não, vou com espírito de missão, vou com espírito de ajudar o partido onde estou, vou com espírito de ajudar as pessoas da minha terra a compreenderem a forma como eu seria presidente de uma junta ou outra, mas pronto, não pegou. Talvez há uns 4 anos, vou-lhe dizer antes de me perguntar, porque eu gosto de assumir as coisas. Eu, quando digo que quero ser presidente do núcleo do Sporting, vou de vontade, não vou fazer favores nem sacrifícios. Eu devia ter procurado a forma de ser candidato à Câmara de Estremoz. E sabe porquê? Porque tenho perfil para isso, penso que tenho perfil para isso, penso que era capaz de unir pessoas. Não o fiz por algumas circunstâncias partidárias ou não, e não o fiz no tempo desejado, porque vou-lhe também dizer uma coisa, é capaz de algumas pessoas não concordarem comigo, mas é fácil ser presidente da Câmara em Estremoz. É mais difícil, esta é a minha opinião, e passível de outra opinião diferente. É mais difícil ser vereador do que presidente. O que é um bom presidente de Câmara para mim, Zé Manela?
tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa que as pessoas conheçam, tem que ser uma pessoa com uma vontade grande de saber negociar, saber pedir, saber estar junto do governo, das instâncias, dos ministérios e assim, sem arrogâncias, sem representar mal o povo e a cidade que representa, e ter uma equipa forte a trabalhar com ele. Essa é que é a grande aposta de um presidente de Câmara como uma cidade como Estremoz, porque se for uma cidade muito maior e assim será mais difícil. Agora, Estremoz era fácil, tinha que ter era a capacidade de criar uma equipa a trabalhar toda para o mesmo, porque como lhe disse, os funcionários da Câmara, que são quem consegue movimentar a Câmara todos os dias, sem eles a Câmara não existe. Sem presidente e sem vereadores, não sei o quê, aquilo funciona 2 ou 3 meses à vontade, ou mais, sem rumo, com o rumo deles, dos empregados, porque são eles que fazem a Câmara. E depois as grandes opções são os vereadores, que na minha opinião as devem fazer. O presidente de uma Câmara como a nossa tem que ter aquele à vontade e aquele feeling para ser presidente, mas a parte mais importante é ter as pessoas com ele e conseguir controlá-las. Porque, por exemplo, não é preciso ser doutor, nem engenheiro, nem arquiteto para falar sobre um projeto. Vem um arquiteto, traz-me um projeto e diz: sim senhora, eu é que sou o presidente, eu é que vou tomar decisões com as minhas pessoas, mas você explique-me lá onde é que chegou a isto. Vamos estar em consenso. Se for um economista, a mesma coisa. E ser presidente de Câmara é preciso ter uma equipa muito boa e muito fiel e muito honesta ao lado. Nem sempre o tivemos. Nem sempre o tivemos. E sabe quem é que perdeu? Estremoz, as pessoas, os idosos, as crianças, as coletividades e o povo em si, que é aquele em quem eu às vezes de quem eu falo e diz: isso está antiquado. Não, o povo somos todos, mas principalmente aqueles que precisam de apoio. E Estremoz neste momento não há grandes problemas, mas precisa de mais segurança, mais apoio às pessoas. Não podemos dizer que há pessoas com fome, porque há instituições a cuidar bem disso, muito bem, mas se calhar são poucas. Há pessoas a viver mal em Estremoz. O José Manuel Rebola... A minha forma de encarar a política é assim, mas o meu momento já passou. É isso que eu ia perguntar. O José Manuel Rebola, ainda pode ser um dia uma hipótese para as contas? Vão ter eleições proximamente? Não sei, depende. Depende... Disse-me a mim que gostaria de um dia ser candidato a Presidente de Câmara. Não. Tem 65 anos? Noutros momentos. Mas eu é que deveria ter lutado por isso e não lutei. E agora? Não é tempo disso, não é oportuno, não é... Pronto. Mas podemos vê-lo ainda um dia de novo a lutar por uma junta ou nessas eleições que aí vêm? Dificilmente não. Dificilmente não? Não. E... Estou mais ocupado, a saúde às vezes também não ajuda, a idade também já não permite aquelas situações, mas as minhas ideias são estas e eu vou morrer com elas. Vou morrer com algumas mágoas, mas são assim. Muitos dos ouvintes da Rádio Despertar, aproveito que é uma rádio que eu acompanho há muitos anos e que eu gosto, quando ia para Elvas participava e tal, portanto ainda bem que foi criada em Estremoz há muitos anos, mas por exemplo os ouvintes, alguns compreendem, muitos deles compreendem e sabem que eu estou a falar a verdade. José Manuel Rebola, não sei se quer deixar algo, estamos mesmo a fechar, mas vou-lhe permitir que encerre esta nossa conversa, como entender, com aquilo que tenha ficado por dizer. Ficou tanta coisa, com certeza, mas gostava então que fechasse da forma que entendesse o programa. Portanto, em relação ao núcleo do Sporting, falámos pouco, mas falámos aquilo que devíamos. Toda a gente sabe que lutarei para ser diferente, para ser melhor. Visitem o núcleo é de todos, e é assim.
em relação à política fica por aí, mas em relação, portanto, a este momento, quero acabar mais ou menos como comecei. Eu gosto assim, é fazer-lhe um agradecimento à sua pessoa, José Lameiras, à rádio. Portanto, o convite e a possibilidade de ter vindo aqui foi um momento agradável. Não sei quantas voltas ao Rossio demos, mas foram muitas. Demos algumas. O tempo hoje está bom e tudo. E vou acabar com uma situação que é, eu trago aqui assim num pequeno envelope, isto é uma coisa simples, é muito simples. Trago meia dúzia de canetas das pessoas que colaboram aqui na rádio. Muito bem. Não sei se chegam, se não, que eu ouço às vezes logo de manhã, as senhoras, aqueles telefonemas e assim, para utilizar. Trago um galhardete do núcleo que fará o favor, se for caso disso, de colocar em algum lado para marcar a minha presença aqui como presidente do núcleo do Sporting. E trago-lhe para si, porque sei que as suas cores são outras, portanto, também tem bom gosto, porque eu tenho uma filha do Benfica que também tem bom gosto, e gosto muito dela. Trago-lhe uma navalha, como bom lentejano que é, certamente fará bom uso dela, das suas cores preferidas, mas que tem uma gravação da minha companhia de cavalaria, portanto, em Moçambique, da minha guerra. Isto é uma navalha comemorativa de um almoço que tivemos e com muito gosto lhe ofereço, uma navalha suíça, com muito gosto lhe ofereço para fazer uso dela e para se recordar desta minha passagem por aqui pelo seu programa. E com muito gosto a recebo. Muito obrigado para os nossos ouvintes. Também para a rádio, e que tudo corra bem a nível dos clubes, dos nossos clubes, da nossa terra, das nossas freguesias, das pessoas, e que Estremoz e o concelho seja visto de outra forma e seja recordado e seja, portanto, mimado pelas pessoas da terra também. Manuel Paula, foi um gosto enorme, acho que nem preciso dizê-lo, conversar consigo durante estas 2 horas. Muito obrigado pelas ofertas. Esta oferta é encarnada, mas também é do nosso Estremoz, que é o clube também da nossa terra. Muito obrigado, felicidades para si, pessoais e naturalmente na condução do núcleo do Sporting Clube Portugal de Estremoz. Muito obrigado. Para si, para a sua família e para todos. Muito obrigado. Fechamos aqui em cima das 5 horas, meus amigos. Repetição às 10 da noite de hoje de toda esta conversa, e no sábado, quando forem 4 da tarde. Obrigado a todos. Boa tarde.